Bora lá então? Esse é o nosso PET 4, plano de estudos torturados, né? A tortura, esse bagulho. Do quarto bimestre, do volume 4 aí, de filosofia do terceiro ano do ensino médio, semana 1. Vamos começar falando de consciência. Você sabe o que é consciência? Você tem sobre alguma coisa. Oi? Você tem um conhecimento sobre algo. Conhecimento sobre algo. Em especial, esse algo é sobre você mesmo. Por isso que o ser humano é o Homo sapiens sapiens. O homem que sabe, né? Sapiens sapiens porque ele sabe que sabe. O homem é o único dos animais que se tem notícia que sabe, que tem consciência de que sabe. Os outros animais sabem. Alguns têm até um nível de saber e uma complexidade maior. Segundo alguns estudiosos, alguns primatas, alguns macacos e os golfinhos teriam um nível de consciência já bem avançado, né, em relação aos outros animais que sequer têm consciência, ou seja, sabem que existem. Até porque alguns animais, inclusive, nem se reconhecem quando se olha no espelho. A maior parte deles. Os dois únicos animais que conseguem se reconhecer, né, no espelho são os golfinhos e os macacos, sabendo que é eles mesmos. Os outros, quando se olham no espelho, acham que é um outro animal. Começa a querer brigar ou brincar. Então, a consciência é isso, né? O saber de si mesmo, o saber que sabe. É o pensar sobre o próprio pensamento. Então, aqui tem um exercício, uma experiência de introspecção, que é você tentar exercitar a sua consciência. É um exercício de meditação mais isso aqui, né? Vamos falar agora sobre a consciência e a identidade. A partir do momento que a gente sabe e tem consciência de si mesmo, a gente começa a formar a nossa própria identidade. Na infância, esse processo ainda está em formação, então não está plenamente desenvolvida a nossa consciência. Na adolescência, essa consciência começa a ganhar contornos mais específicos e isso vai ajudando a formar a nossa identidade. Era o que Sartre, por exemplo, dizia sobre a questão da própria existência, ou seja, a nossa existência são as nossas escolhas, aquilo que a gente conhece, que sabe, quem vai determinar quem nós somos. Não existe uma identidade ou uma natureza anterior, ou uma essência que vai determinar quem nós seremos. Mas serão nossas escolhas e aquilo que nós sabemos quem vai determinar o que nós somos. Porque até então acreditava-se, segundo a história da filosofia, desde Aristóteles, que a essência ela determinava a essência. Ou seja, você nasceu com uma essência, essa essência vai determinar toda a sua história, toda a sua trajetória. Para os existencialistas do século XX, não é a essência que determina a existência, mas a existência que determina a essência. Ou seja, são as nossas experiências ao longo da vida quem vai determinar quem nós seremos. São as nossas escolhas que vai fazer a nossa essência, a nossa identidade. E nós somos aquilo que faz de nós o que nós somos. Então, são as nossas escolhas e a nossa consciência que vai determinando aí a nossa identidade. Agora vamos aqui então, a atividade. A atividade aí é a atividade da experiência lá, experiência privada de uma meditação. O item Conexões do livro Fundamentos de Filosofia, do Cotrim, do Gilberto Cotrim e da Mirna Fernandes, propõe uma experiência meditativa, de meditação muito interessante. Então experimente e relate as suas sensações aí. Faça a seguinte meditação para observar a sua consciência. Sente-se ou deite-se em um lugar cômodo, né? Respire profundamente várias vezes, procurando relaxar todo o corpo e a sua mente. Depois observe atentamente o ar entrando, né? Então você vai sentar. Isso aí vai ser relato pessoal, né? Particular. Você vai sentar num lugar cômodo, vai respirar profundamente, procurando relaxar todo o corpo e toda a mente, né? E vai começar a observar atentamente o ar entrando pelas narinas na inspiração, depois saindo na expiração. E procurando esvaziar a sua mente, sem pensar em nada, né? Tentando captar tudo aquilo que está passando naquele momento. Por último, põe a sua atenção sobre o seu eu.
que observa esse inspirar e expirar a cada instante, repetidamente, sem cessar, fica assim durante meia hora. Que experiência é essa, né? Puta que me pariu. Ficar meia hora respirando, né? Os orientais gostam muito disso. Nós ocidentais não somos muito da meditação, não. Apesar de que tem muita gente que gosta de praticar yoga, né? E fazer esse tipo de coisa aqui. Dizem que até faz bem para poder você ter o autocontrole, atingir a mindfulness, né? Que é a atenção plena, que você vai ficar totalmente concentrado no presente, vai tentar se desvencilhar do passado, daquilo que passou, e vai também tentar não ficar preocupado com o futuro, pensar só no agora, no presente, na sua inspiração, respiração, esvaziando sua mente. Dizem que é bom isso, para você desenvolver a atenção plena, mindfulness, e também relaxar e conseguir levar a vida mais de boa, sem estresse. Você vai falar sobre a sua experiência aí, particular. Isso aí é pessoal. Então, quando a gente fala de consciência, a gente vai também falar de corpo e mente. Será que a consciência é um fenômeno do nosso corpo ou um fenômeno da nossa mente? Nossa mente. Nós temos uma tradição que vem de longa data, desde Platão, que acredita que a nossa consciência é algo da nossa alma ou da nossa mente, né? O nosso corpo é responsável só pelas sensações, enquanto a mente é responsável pelo pensamento e pela consciência, a alma. O Descartes também vai mais ou menos nessa mesma linha, ele vai fazer essa separação entre corpo e mente. Para ele são duas substâncias distintas. Essas duas substâncias são completamente diferentes uma da outra, porque o corpo é material e a mente, a alma, é espiritual. Então, elas se comunicam de alguma maneira em nós graças a uma glândula que ele chama de glândula pineal, que é o que liga o nosso corpo à nossa mente. Então, é o que não deixa a nossa alma fugir do nosso corpo. A glândula pineal liga uma a outra. Quando morre, a glândula pineal se rompe e a alma está livre. Aí, essa crença já vinha de Platão. Agora, de Aristóteles, o Descartes vai desenvolver essa teoria da glândula pineal. Então, isso é o dualismo de Descartes, né? Existem dois tipos de substância no universo. A substância material e a substância espiritual. As substâncias corporais e as substâncias mentais, as almas, os espíritos. Ele vai falar também de uma substância infinita, a reza infinita, que para ele é Deus. Existe uma outra versão, uma outra possibilidade, uma outra concepção sobre a questão de corpo e mente. Tem a visão aí do Thomas Hobbes, né? Uma visão mais mecanicista. Mecanicista por quê? Porque, segundo ele, o nosso corpo funciona de forma mecânica. Isso o Descartes já falava, né? O nosso corpo funciona como uma máquina. E a alma é aquilo que faz a máquina funcionar. Quando a alma sai, a máquina perde o seu funcionamento. A máquina ali que funciona de forma previsível, de acordo com as noções de causa e efeito. Tem uma coisa, a causa seria a alma, o efeito seria o corpo. A alma produziria efeitos no corpo, fazendo a gente mexer, né? Por exemplo, quando eu penso alguma coisa, eu quero mexer o braço, mexer as pernas, quem está fazendo isso é a minha alma. Minha alma está sendo a causa, né, e o efeito dos meus movimentos. Isso é uma visão meio que determinista, né? O que é o determinismo? O determinismo é uma crença de que não há liberdade, mas que tudo já está, de alguma maneira, determinado de forma mecânica, de forma natural, pela natureza. O Descartes vai fazer essa separação, então, entre mente e corpo, entre alma e espírito. O Thomas Hobbes vai vir numa outra vertente. Thomas Hobbes, que é um empirista, e para ele, né, o Descartes é um racionalista. Os racionalistas acreditam que a razão é a fonte, a origem, o princípio de todo conhecimento. Já o Thomas Hobbes ele é um materialista. Para ele, tudo que existe é matéria. Não existe nada além da matéria. Não existe alma, espírito, nada espiritual. Toda a realidade é material. Tudo é corpo. Não existe nada além do corpo. O que será que está certo aí? Será que só existe o corpo ou será que existe mesmo alma e espírito? E para o Hobbes, né? Ele tem essa visão materialista, que tudo é matéria, tudo é corpo, e esse corpo funciona de forma mecânica, como uma máquina.
E ele vai falar dos tipos de corpos aí, né? Para ele existem alguns tipos de corpos, né? Que são os corpos naturais e os corpos artificiais, que são os corpos criados e desenvolvidos pelo ser humano. As máquinas, né? O próprio Estado, a política, é um corpo aí artificial inventado pelo ser humano para poder reger as nossas vidas em sociedade. Vamos às questões aí agora, né? As atividades. De um lado, dizem os materialistas, a mente é um processo material, ou físico, não é espiritual. É um produto aí do funcionamento do cérebro. Então, o que nós chamamos de alma nada mais é que o nosso cérebro. De outro lado, de acordo com as visões não materialistas, por exemplo, os idealistas, o Descartes é um idealista, o Platão é um idealista, a mente é algo diferente do cérebro. A mente é uma alma, a mente é algo espiritual, é algo distinto do cérebro. Será que a mente, a alma, é algo diferente do cérebro? Né? Essa é a grande questão que se discute na filosofia até hoje. A separação mente e cérebro. Será que são duas coisas distintas ou é uma única e mesma coisa, a mente e o cérebro? Segundo essa concepção, a mente e a alma pode existir além do cérebro. Se o cérebro morrer, a alma continua existindo para esses indivíduos. Né? Ambas as posições estão enraizadas em uma longa tradição filosófica que remonta pelo menos à Grécia Antiga, Platão. O Demócrito também, né? Assim como o Demócrito defendia a ideia de que tudo é composto de átomos, tudo é matéria, não há nada além dos átomos, e todo pensamento, o que nós pensamos nada mais o próprio pensamento são átomos, né? Fazendo com que a gente tenha isso. São átomos se movendo e produzindo descargas elétricas no nosso cérebro, produzindo aquilo que nós chamamos de pensamento. Para outros, o pensamento é algo diferente dessas descargas elétricas. Claro que enquanto nós pensamos, acontece uma espécie de revolução no nosso cérebro. Né? Está tudo sendo conectado aqui, está acontecendo descargas elétricas ali, mas o pensamento é diferente dessas descargas elétricas, não é a mesma coisa. É uma discussão bem tensa dentro da filosofia. Para alguns filósofos, o pensamento é algo diferente da matéria, ele não é algo imaterial, é algo distinto. Para outros, não. O pensamento é uma expressão da matéria, uma forma sutil de matéria. Quem será que tem razão nessa discussão? Hein? Discussão bem complicada. Então, para o Demócrito, tudo é átomo. O próprio pensamento são átomos aí que causam os movimentos físicos e produzem o que nós chamamos de pensamento. Já Platão insistia que o intelecto humano ele é imaterial, ele é espiritual, que a alma sobrevive depois da morte do corpo. Inclusive, a alma, para Platão, reencarna. Porque a gente morre, a alma migra para outro corpo e vive uma outra vida. E assim sucessivamente até ela alcançar o saber, a sabedoria. Então, a partir das informações e das relações presentes no texto, conclui-se o que a hipótese da independência da mente em relação ao cérebro teve origem no método científico? Não. Não tem nada a ver com o texto aí, não. Isso aí tem a independência da mente em relação ao cérebro, veio dos idealistas, lá do mundo antigo, com Platão. A dualidade entre mente e cérebro foi conceituada por Descartes como separação entre pensamento e extensão. O Descartes fala sobre isso, né? Mas não é isso que está falando no texto, não. O texto nem citou o Descartes. O pensamento de Santo Agostinho se baseou em hipóteses empiristas? Não. O Santo Agostinho se inspira em Platão. Os argumentos materialistas resgatam a metafísica platônica? Não. Platão era um idealista, favorecendo a hipótese da natureza espiritualista. E o progresso da neurociência estabeleceu provas objetivas para resolver o debate originalmente filosófico? Não. Mesmo com todos os avanços da neurociência hoje, esse debate ainda existe sobre a questão corpo e mente, ou cérebro e mente, se são duas coisas distintas ou se é a mesma coisa. Se o cérebro produz a mente como algo espiritual ou se são duas coisas independentes. Essa discussão até hoje não é resolvida aí dentro da filosofia, a relação entre corpo e mente. Então, a alternativa correta aqui vai ser a B, né? Porque o dualismo aí de Descartes, né? As outras não tem nada a ver. Apesar de que o texto nem falou do Descartes aqui, né? As questões muito mal elaboradas. Então, o dualismo de Descartes. Para Descartes, mente e cérebro são duas coisas distintas, né? O dualismo. Tudo que existe é corpo ou alma. Nós, seres humanos, somos os únicos seres que têm os dois, corpo e alma.
Os animais só têm corpo, os vegetais também, os minerais. Nós temos os seres espirituais também, os anjos, né, que só têm alma, só têm espírito. Né? E tem Deus, que é uma substância infinita que está além disso tudo. De um lado, dizem os materialistas, a mente é um processo material ou físico, é um produto do funcionamento cerebral. De outro lado, de acordo com as visões não materialistas, a mente é algo diferente do cérebro, podendo existir além dele. Ou depois da morte do cérebro, a mente ou a alma continua existindo. Ambas as posições estão enraizadas em uma longa tradição filosófica que remonta pelo menos até a Grécia Antiga. Né? Falando sobre isso, assim, quando Demócrito defendia que a ideia de que tudo é composto de átomos, tudo é matéria e átomos são a menor parcela de matéria possível. O que é um átomo? Átomo, A em grego é não, tomo é partir, né? Então aquilo que não se pode partir, aquilo que não se pode dividir. Tomo é divisão, então aquilo que não se divide. Então uma partícula invisível e indivisível. Naquela época eles nem tinham microscópio, né? Não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje para saber que os átomos existem. Foi uma suposição para ele. Então tudo que existe são partículas invisíveis e indivisíveis que se agregam e formam todas as coisas, se separam e as coisas se destroem. E não existe nada além disso, não existe mundo espiritual para o Demócrito. Já o Platão insistia que o intelecto humano é imaterial, a nossa alma não tem matéria, a nossa alma sobrevive depois do que o nosso corpo morre. Então o cérebro produz a mente, ou a mente produz o cérebro? Quem produz quem? Ou será que só existe o cérebro, mente não existe alma? Ou será que só existe alma? Tem um filósofo chamado Berkeley, para ele só existe alma, tudo é espiritual. Para ele não existe matéria, matéria não passa de uma ilusão. O que existe é uma alma que percebe coisas, e todas as percepções é da alma, né? É o idealismo. Depois isso, inclusive, vai ter consequências mais para frente com os idealistas alemães, porque para ele tudo que existe são ideias. Não existe nada além da ideia. Até a própria, quando a gente está falando de corpo, a gente não está falando de algo material. Material é uma ideia, corpo é uma ideia, tudo é ideia. Isso aqui que nós estamos lidando agora são ideias. A sensação, né? Os sentidos, tudo é ideia, tudo isso é ideia. São os idealistas. Então não existe realidade material, tudo é ideia. Nós só lidamos com ideias o tempo inteiro. Quando eu falo de mesa, não estou falando de algo material. Material é uma ideia, quando eu falo material. Mesa é uma ideia, tudo é ideia, na perspectiva aí dos idealistas. Então, a partir do trecho acima e das informações constantes nessa semana do seu pet, disserte sobre a seguinte questão. Será que a mente é uma extensão do cérebro ou a mente é independente do cérebro? Será que existe uma alma além do cérebro que subsiste ao cérebro? Ou tudo se resume ao cérebro? Aí é pessoal, né? Particular. Os filósofos não se entendem, não sou eu que vou dizer para você que é uma coisa ou outra. Né? Vai do que você acredita. Né? Vai do que você pensa e você vai ter que arrumar argumentos para poder sustentar isso. Né? É isso que os filósofos fazem. Né? Tem os que só acreditam que tem o cérebro. Não existe nada além do cérebro. Tudo que nós vivenciamos são expressões do nosso cérebro. Até as nossas próprias sensações. Né? O cérebro é o centro de tudo isso. Então, só enxergo aqui porque meu olho capta a luminosidade e essa luminosidade e esses dados passam pelo meu globo ocular, vai para o meu cérebro processa essa informação e vira essa imagem que eu estou vendo aqui agora. A mesma coisa a audição. Né? Os sons entram pelo meu ouvido, chegam até meu cérebro que processa isso, decodifica e transforma em informação também. A mesma coisa tudo, as sensações eu toco aqui. Por exemplo, o sentido do tato. Quando a gente tem queimadura de terceiro grau, a queimadura de terceiro grau ela corrompe o nosso sistema nervoso. Ela afeta o sistema nervoso e o que isso produz? Né? Faz com que a informação não chegue no seu cérebro. Porque a informação precisa chegar. E você toca na queimadura de terceiro grau, a pessoa não sente. A queimadura de primeiro grau faz bolha. Aliás, fica vermelha a pele, de segundo grau faz bolha, a de terceiro grau afeta o sistema nervoso, e você não sente dor, a queimadura de terceiro grau. Por quê? Porque o sistema nervoso foi afetado, é o sistema nervoso que envia as informações. Né? O sistema nervoso também
está instalado aí na nossa audição, na nossa visão, em todos os nossos sentidos, no paladar também, chega no paladar, é o cérebro que processa. O cérebro é o centro de processamento de todas as informações que nossos sentidos captam, né? Então ele vai captando tudo isso e processando e transformando em informação para aquelas pessoas que são mais materialistas, né? Já para outros, não. Existe a mente, que é algo distinto do cérebro, e que a mente, inclusive, faz a nossa identidade. E isso é possível, ela subsistir, inclusive, mesmo depois da morte do cérebro. Uma concepção mais espiritualista das coisas, ou de que vai dizer que as coisas, que o pensamento é algo diferente do cérebro. Agora vamos aí à semana 3, o Baruch Spinoza, filósofo holandês, que viveu no século XVII, na transição do século XVII para o século XVIII. Ele vai ter uma visão diferente dos filósofos anteriores, né? A gente viu ali o Hobbes e o Descartes. Ambos tinham uma visão mecanicista. O que é uma visão mecanicista? Que o universo funciona como uma máquina, pelo menos no universo material. E para o Descartes, essa máquina ela é controlada pela alma. No caso, nós, seres humanos. É a nossa alma que controla o nosso corpo. É um fantasma na máquina, como dizem os filósofos. Então, o nosso corpo é uma máquina, a nossa alma é um fantasma que controla essa máquina. Para o Hobbes, não existe esse fantasma. A máquina é um autômato. Funciona sozinha, por si mesma. E tudo é matéria. Para o Spinoza, corpo e alma são paralelos, ou seja, não é um que comanda o outro. Não é o corpo que comanda a mente, ou o cérebro, ou nem a mente e a alma que comandam o corpo. Mas as duas coisas são uma única e mesma coisa. Ele vai ir na mesma linha do seu pensamento sobre a questão do universo. Para ele, Deus é a natureza, e a natureza é Deus. Deus se natura a expressão dele. Então, o que nós chamamos de Deus nada mais é do que a natureza. E o que nós chamamos de natureza é o próprio Deus. Então, Deus se natura é a mesma coisa. Aquilo que nós chamamos de alma nada mais é do que o nosso corpo. Mas aquilo que nós chamamos de corpo nada mais é também do que a nossa alma. Então, são paralelos. Não existe uma relação de causa e efeito ou de um é superior ao outro. Porque os idealistas, os espiritualistas vão dizer que a alma é superior ao corpo. Os materialistas vão dizer que a alma é uma produção do corpo. O Marx, por exemplo, é um materialista. Ele vai dizer que o que nós chamamos de alma, de pensamento, nada mais é do que uma forma sutil de matéria. Ou seja, então, o que produz a alma, o pensamento, é a matéria. A matéria é a causa do pensamento. Não existe pensamento sem corpo, sem matéria. Para o Spinoza, as duas coisas são uma única e mesma coisa. Deus é a natureza, e a natureza é Deus. O corpo é a alma, e a alma é o corpo. Então, essa é a concepção dele, do seu paralelismo. E ele vai desenvolver uma filosofia também, uma ética, que vai pensar sobre o nosso comportamento, uma ética da felicidade. E qual que é o segredo da felicidade para o Spinoza? O segredo é o seguinte, né? O que nos move não é a nossa razão, mas os nossos afetos, as nossas paixões. É isso que nos move. Mas existem as paixões alegres e as paixões tristes. Tudo, né, que nós vivenciamos, de alguma forma, nos afeta. Algumas coisas já nos afetam de forma negativa e outras de forma positiva. E às vezes até uma coisa que te afeta de forma positiva num determinado momento pode se transformar numa coisa negativa. Por exemplo, uma paixão. Você está apaixonado pela pessoa. Aqui no primeiro momento você começa a ter um relacionamento com ela, te deixa feliz, aumenta a sua potência, a sua vontade de viver. Mas depois que você termina, você sofre. Aí a paixão que era alegre, que aumentava a sua vontade de viver, vira uma paixão triste, que tira a sua vontade de viver. E tem outras que são ruins, né? Paixões tristes no começo, mas que depois viram paixões alegres. Por exemplo, o conhecimento. Eu lembro quando eu estudava, eu odiava para a escola.
conhecimento para mim era algo, uma tortura. Hoje eu acho a coisa mais massa do mundo. Buscar ler, aprender, conhecer. Então, o que era uma paixão triste, o conhecimento, hoje virou uma paixão alegre para mim. Gosto de ler, tenho livro pra caralho. Então, e para Spinoza, a única forma de superar uma paixão é com outra paixão. Uma paixão mais forte. E a gente tem que buscar paixões mais alegres, que aumentam a nossa vontade de viver. Então, se você está sendo dominado por uma paixão triste, que está tirando a sua vontade de viver, te deixando para baixo, então você tem que buscar algo que você goste de fazer, que vai, de alguma maneira, ser superior àquilo e vai fazer você sublimar aquela paixão triste. Porque o que nos move são as paixões. Ele é um racionalista, mas um racionalista que fala muito dos sentimentos, das paixões, dos afetos. Porque para ele existe uma razão em tudo isso, né? Por isso que ele é um racionalista. É uma razão de ser em todas essas coisas. Uma razão, e a razão que nos move são os afetos, as paixões. E um amor só se supera com outro amor. Então, não adianta você tentar racionalmente esquecer aquele amor ou eliminá-lo da sua vida. Você vai ter que descobrir outra coisa ou outra pessoa que você gosta tanto quanto aquela que te levou àquele estado. Né? Aquela coisa que te afetou e te deixou aquela paixão triste, ou aquela pessoa que te afetou e te deixou aquela paixão triste. Então essa é a ética da felicidade para ele. Para a gente alcançar a felicidade, a gente tem que alimentar as nossas paixões alegres, aquelas que aumentam a nossa potência de viver. Aí você tem que descobrir quais são essas paixões, né? Que te afetam de forma positiva, que te dá mais ânimo, que te dá mais coragem, que te dá mais vontade mesmo de viver e buscar se desvencilhar das paixões tristes, que te tiram a vontade de viver, a potência, que te deixam para baixo, que te deixam depressivo, né? Então, Spinoza parte de um conceito muito preciso, né, que é o conceito de substância. Aí aqui ele também vai divergir do dualismo do Descartes. Ele é um racionalista, diz ele que ele não acredita que é a paixão que nos move, mas existe uma razão nas paixões que nos movem. E vai divergir também do Descartes no sentido de quê? De que não existem duas substâncias, corpo e alma. Corpo e alma é uma única e mesma coisa, uma coisa influenciando sobre a outra. Acabou nossa aula. Próxima aula e a gente continua